Abra sua Bíblia agora comigo lá em Gálatas 4. Nós vamos ler do 1 ao 2. Quem é que está cansado hoje? Dá uma glória a Deus. Que isso, irmão? Caraca. Eu queria só interagir para ganhar tempo enquanto você abria a Bíblia. Eu não esperava essa resposta, não. Gálatas 4, 1 e 2 diz assim, ó. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. 2. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Eu quero que você imagine um cenário comigo. Imagina que você é herdeiro. Que benção, imagina você ser herdeiro. Imagina que você é herdeiro e você, infelizmente, perdeu essa pessoa tão querida na tua vida, mas essa pessoa, Tati, deixou para você, para te consolar, uma herança de 2 milhões de reais. Até esqueceu que a pessoa morreu, né? Até esqueceu que a pessoa era importante. Agora imagina que essa herança vai ser depositada na tua conta amanhã, Carlos. 2 milhões. O que você faria, irmão? Dá o dízimo primeiro. Aí, a Verônica é crente. Depois de dar o dízimo, melhor a pergunta. Depois de dar o dízimo, o que você faria? Aí, vocês são muito crentes. Ofertaria. Espera aí, gente, deixa eu melhorar a pergunta então. Depois de dizimar, depois de ofertar generosamente, não pode ser qualquer oferta, o que você faria? Quantos aqui iriam, eu vou viajar o mundo. Quantos viajariam o mundo? Alguns. Quantos comprariam um carro novo ou uma moto nova? Dá um glória. Quantos comprariam uma casa nova? Dá um glória. Agora, o pessoal está sem casa, morando de aluguel. Se eu fosse corretor ainda eu te ajudaria, irmão. Mas não posso, não tenho como mais. Agora, uma pergunta que eu tenho certeza que eu acho que você não vai responder. Quem aqui largaria o emprego? Dá uma glória a Deus. Já sabe, né, irmão? O teu trabalho não tem nada a ver com o teu propósito. Já sabe. Se você de imediato largaria o teu emprego, com certeza o seu emprego não coopera com o teu propósito. Porque senão você investiria o dinheiro lá no teu trabalho. Mas olha como que é interessante. Nós, diante de uma proposta como essa, que, é maravilhosa. Quem aqui não gostaria de ter, 100 mil a mais na conta do nada? Todo mundo, imagine 2 milhões. Mas a maioria de nós desviaríamos completamente o foco daquilo que estamos fazendo hoje devido ao advento desse dinheiro. Uns iriam viajar ao mundo. E esquece face to face, Kingdom Generation, eu vou viajar ao mundo. Esquece servir no moda, a mídia, eu vou viajar. Vou comprar um carro. E esquece dar carona para os outros. Agora eu estou de carro, não vou pegar carona com ninguém. Esquece Uber, BRT. Diante da facilidade da herança, muitos de nós abandonaríamos, inclusive, o trabalho. Olha que legal isso. Quem dirá a igreja? Mas isso revela algo interessante. Isso revela que eu e você ainda não estamos prontos para recebermos a nossa herança. Porque se diante do recebimento dela, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é sair do trabalho, é sair da cidade, sair do país, significa que nós não temos a maturidade necessária para receber aquilo que Deus já disse que nos daria. Sim ou não? Eu vou continuar falando, depois você vai entender com mais calma. Se você e eu mudaríamos radicalmente, significa que a gente não tem a maturidade necessária para conquistar aquilo que Deus ele já separou para nós. E é por isso que o tema dessa palavra é esse: amadurecendo para conquistar. Quem aqui quer conquistar coisas grandes no Senhor? Não, glória a Deus. Mas para que isso aconteça na sua vida, eu e você precisamos amadurecer. Quando a gente fala de amadurecimento, nós não estamos falando aqui de idade apenas. A gente está falando de consciência, de maturidade, com certeza de idade também, mas de responsabilidade, de comprometimento com aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. O texto que nós lemos diz que o menor, enquanto ele é menor, a herança dele fica retida na mão de tutores. E é engraçado
o texto dizer isso menor, porque se você pega uma criança, ela não sabe administrar nem os brinquedos que ela ganha, não é verdade? Se você pega um carrinho de brinquedo, um carrinho lá bonitinho, com 4 rodas, direitinho, de plástico, e dá para um menino, qual é a primeira coisa que ele vai fazer com a rodinha do carrinho? Ele vai tirar a roda. E aí, depois de tirar a roda, ele vai descobrir que sem a roda, o carrinho não funciona bem. E ele vai falar o quê? Me dá outro, conserta. Por quê? Porque a criança, ela não tem capacidade administrativa dos seus recursos. Por isso que ela precisa de um tutor, por isso que ela precisa de alguém para cuidar dela. Você nunca vai ver uma criança entrando no mar, uma criança de 4, 5 anos entrando no mar para tomar banho sozinho. Por quê? Essa criança, ela não tem capacidade de se manter no mar. Então, é muito importante para que nós consigamos acessar a nossa herança, amadurecer no sentido de aprendermos a entender que é necessário o tempo de aprendizagem. Toda criança passa por um processo de aprendizagem. Quando o menino quebra o carrinho lá, e deixa o carrinho sem rodinha, ele aprende, eu não posso tirar a rodinha, porque se tirar, quebra. E se quebrar, meu pai e minha mãe não vai me dar outro. Mas aí tem umas crianças que são insistentes. Você dá outra, ela faz o quê de novo? Quebra. E muitas vezes Deus nos permite administrar situações que Ele sabe que de repente a gente não vai ter o melhor comportamento diante dessa situação, mas Ele sabe que essa situação vai servir como aprendizado para a gente. Só que nós temos a infelicidade de, diante de pequenos desafios ou grandes desafios, recuar e achar que a gente não é capaz, e achar que a gente não precisava lidar com aquilo, de achar que aquilo é muito duro, que aquilo é muito difícil. Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou vivendo isso? É porque Ele quer te dar bagagem para você acessar a herança. E aí, diante desses pequenos desafios, se eu e você nos colocarmos numa posição de coitadinhos, de, eu não consigo, eu preciso de ajuda, socorro. Se eu e você nos colocarmos diante dessa situação, dessa forma, nós não ganharemos a casca, a bagagem necessária para avançar de fase. Quanto maior for o desafio que Deus estiver colocando diante da sua mão, é porque Ele está te dizendo o seguinte: você agora está quase pronto para acessar a herança. E a gente tende a correr dos desafios, a gente tende a fugir das situações conflituosas. E o Senhor está te dizendo nessa noite: não fuja, porque essas situações estão te preparando para receber tudo aquilo que eu já te prometi. É necessário, irmão, irmã, termos o tempo de aprendizagem. Não dá para a gente pular a etapa e acessar direto a herança. A gente precisa passar por um tempo de aprendizagem. Um segundo ponto que eu e você precisamos respeitar nesse processo é o não se comparar com os outros. O texto que nós lemos diz o seguinte, que o menor, ele não acessa a herança, e esse menor, ele não tem nenhuma diferença entre ele, que é o herdeiro, para um escravo. Não existe diferença. Ele pode ser o herdeiro, mas enquanto ele não estar maduro, enquanto ele ainda não atingiu a idade necessária, a herança dele é exatamente R$0, igual ao do escravo. E eu e você temos a mania de sempre nos compararmos com os outros. Mas você já reparou que você nunca se compara com alguém que está inferior a você? E dizer assim, fulano, caraca, aí, tem 30 anos também, não conquistou nada. Você se compara com alguém que já está num nível ultra mega power acima de você. Meu pai, com 30 anos de idade, o meu pai, ele já tinha 3 filhos, um com cada mulher diferente, um monte de dívida, só problema, alcoolismo, só Jesus na vida do meu pai, com 30 anos de idade. Eu com 30 anos de idade, não sou pai ainda, mas eu sou casado, casei com uma mulher só, e vou ficar casado com ela só até que eu morra, ou até que ela morra, como diz o nosso pastor, né, que vai lá primeiro, em nome de Jesus, que não seja eu. Mas se eu for comparar a minha vida com a vida do meu pai, mano, eu estou muito melhor que meu pai.
Mas você não usa pessoas que estão num nível menor que você para se comparar. Você quer usar quem está acima de você. Cara, não tem como você se comparar com outra pessoa, sabe por quê? Porque cada um tem uma vida diferente. O meu pai foi pai pela primeira vez com 18 anos de idade. Com 18 anos eu estava entrando na autoescola e trabalhando na Vale. Meu pai nem sonhava em trabalhar nessa época com 18 anos de idade. Não tem como você se comparar com o outro, mesmo que ele tenha a mesma idade que você. A educação dele foi diferente, não estou dizendo se é melhor ou pior, ela foi diferente. A família dessa pessoa é diferente da sua família. A construção social dessa pessoa que você se compara é diferente da sua. Às vezes a gente olha o influencer digital e a gente fala assim, caraca, não, pô, eu queria ser igual a esse cara. Mas às vezes ele é herdeiro, irmão, e ele já acessou a herança. E tu não sabe. Você está se comparando com alguém que tem recursos, que teve acesso a um ensino que você não teve. E cara, tranquilo. As promessas que Deus tem para essa pessoa são uma, mas a promessa que Deus tem para você são infinitamente maiores ou melhores e são outras. Então não se compare com as promessas dos outros. Não se compare com aquilo que o outro conquistou, porque Deus tem as suas próprias conquistas para você e para a sua família. E a gente perde muito tempo fazendo isso, se comparando. Enquanto você está se comparando com o outro, e a gente usa a comparação, não é para assim, caraca não, eu quero alcançar isso. A gente usa a comparação para falar assim, eu sou uma bosta, eu não presto. Como é que fulano conseguiu e eu não consigo? Irmão, para com isso. Bota a tua cabecinha no lugar, o teu joelho no chão e fala assim, Senhor, ele conquistou, ele teve um caminho, ele teve uma trajetória, mas eu quero ter o meu caminho, eu quero ter a minha trajetória. Me mostra para onde eu devo ir. E o Senhor vai fazer isso, Ele vai te mostrar, amém? A terceira coisa que a gente precisa entender, na verdade a gente precisa esperar, é o tempo de Deus. Para que você, Evelyn, possa amadurecer para conquistar as coisas que Deus tem para a tua vida, você precisa esperar o tempo de Deus. E olha como é que é legal o texto. O texto diz que o menor não acessa, que ele é igual ao escravo. E aí continua dizendo o seguinte, que ele só acessa a herança depois que se cumpre o tempo pré-determinado pelo pai. Eu e você, muitas vezes achamos que a gente já cresceu. A gente acha que, pô, não, eu já sou maduro o suficiente. Não, eu já estou com 20, eu já estou com 30 anos. Já está na hora de acontecer. E aí a gente quer ensinar para Deus. Deus, olha só, eu vivi isso, isso e isso. Está na hora, Senhor. Está na hora. E aí a gente canta aquela música, hoje o meu milagre vai chegar, tem que ser hoje. Eu vou crer, não vou duvidar, tem que ser hoje. Quantas vezes a gente ora, colocando Deus contra a parede, dizendo assim para Ele, Deus, tem que ser hoje, porque eu estou pronto. Deus, faz agora, porque eu quero, porque eu estou pronto. Quando na verdade o meu tempo, o teu tempo, ele é completamente diferente do tempo de Deus. Você pode sim achar que está pronto, mas quem detém o tempo é o Senhor. E nós não temos paciência, irmão, para esperar o tempo de Deus. A gente quer acessar a herança, mas a gente não quer esperar o tempo de Deus. A gente quer que as coisas aconteçam, não hoje, a gente quer que elas tenham acontecido já ontem. Nós não conseguimos esperar e suportar o processo do tempo. E quantos cristãos você conhece que cantavam muito bem na igreja, que até pregavam muito bem na igreja, que você olhava e dizia assim, cara, esse cara tem promessa, essa mulher é uma bênção. Mas quantos desses você conhece que não estão mais na igreja? Quantas pessoas que você olhava e dizia, cara, esse cara é bênção, esse cara tem promessa, você sabe já que essa pessoa desviou, e não desviou pouco não, está no mundo mesmo fazendo tudo de errado. Quantas pessoas você conhece assim? Tudo porque essas pessoas não conseguiram esperar o tempo certo para que as promessas do Senhor pudessem se cumprir na vida delas. Eu e você precisamos aprender a esperar o tempo de Deus para a nossa vida. O tempo de Deus, ele vai revelar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável.
Não é o teu tempo que vai revelar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O teu tempo só revela o quanto você é ansioso. O nosso tempo só revela o quanto nós somos afoitos. Deus, Ele quer que a vontade dEle seja revelada na nossa vida. Mas para que ela aconteça, nós precisamos respeitar o tempo. E a última coisa que eu quero que você se apegue para amadurecer e crescer em Deus e conquistar as coisas que Ele tem para a tua vida, é não se preocupar com a herança. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: não se preocupe com a herança. Irmão, o texto que nós lemos diz o seguinte: já existe uma herança. Você não entendeu? O texto diz que já existe a bênção. Já existe a promessa. E por que você está aflito? Por que você está agoniado? Por que você está agoniada? A herança já existe. Você só precisa esperar o tempo certo para que ela aconteça. E nesse processo do amadurecimento, nós acabamos perdendo muito tempo reclamando do não cumprimento da promessa. Nós acabamos perdendo muito tempo reclamando do não cumprimento, da não conquista, da herança, das coisas que Deus revelou e tem para a nossa vida, quando na verdade nós precisaríamos estar nos preparando para o tempo que essas promessas, essas conquistas pudessem acontecer na nossa vida. Enquanto você ficar preocupado, pensando na herança, você não vai se preparar para o cumprimento das promessas. Se você perder muito tempo, investir muito tempo em querer saber o que Deus tem para a tua vida, em querer saber o que Ele vai te dar amanhã, você não vai investir tempo em se preparar. Porque maior do que a herança é a presença daquele que faz a promessa. Se você tem Deus na sua vida, se você está fechado com Ele, as bênçãos elas vão te alcançar. As coisas vão acontecer na sua vida de maneira natural. Abra a sua Bíblia comigo, lá em Deuteronômio 28. Talvez você está olhando para mim assim e falar: Mike, eu sou novo na igreja. Eu não sei nem qual é a promessa que Deus tem para a minha vida. Eu não sei qual é o meu propósito da vida. Eu não sei para que eu nasci. Eu só sei que um dia eu vou morrer. Eu não entendo nada de igreja. Eu vou te falar aqui algumas coisas. Não dá para falar tudo que eu estou ficando sem tempo já. Mas eu vou te falar algumas coisas que o Senhor já prometeu para você. E está escrito na Bíblia, ó, Deuteronômio 28, 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Presta atenção. Não é para você ficar preocupado com a bênção. Não é para você ficar preocupado com a herança. Deixa o texto ali para mim, por favor, que ali eu fico cego, não consigo enxergar. Obrigado. Não é para você perder tempo pensando na herança, perder tempo pensando na bênção. O texto está dizendo o seguinte, versículo 2, volta, por favor. Se você ouvir a voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão. Não é para você correr atrás da bênção. Não é para você ficar desesperado tentando entender qual é a sua herança. É para você ouvir atentamente a voz do Senhor, obedecer, e essas bênçãos vão te alcançar, amém? Versículo 3. Bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo. 4. A gente vai até o 8. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus.
Existem promessas de bênção, existem promessas de conquistas, sim, existem. Mas para que elas se manifestem, nós precisamos estar atentos e obedientes àquilo que o Senhor tem nos dito. E a gente perde muito tempo tentando entender a promessa, tentando entender a herança. E o Senhor está dizendo só: meu filho, minha filha, se prepara para esse tempo. Se prepara para esse tempo. Porque quando você estiver preparado para esse tempo, quando você estiver preparada para esse tempo, você não vai precisar se preocupar com nada não, porque essas bênçãos, elas vão te alcançar. E se você quer nessa noite que as bênçãos do Senhor te alcancem, se coloque de pé em nome de Jesus. Deus, Ele tem promessas, como nós lemos agora, para que a sua vida financeira seja abençoada. Ele tem promessa para que a sua família seja uma família próspera. Ele tem promessas para que você não tome emprestado e se empreste sem sentir falta. Essas promessas, elas já estão liberadas sobre a mim e sobre a tua vida, amém? Mas eu quero que você reflita o porquê você não vive ainda essas promessas. Porque saber que tem promessa, saber que tem uma herança, não é suficiente para alcançar essa herança. O simples fato de você saber que Deus, Ele tem algo para fazer sobre a sua vida, não é o passaporte para que essa herança seja manifestada na minha e na sua vida. Para que essa herança aconteça, nós precisamos amadurecer. Quando a gente fala de promessa, de herança, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Deus quer me dar dinheiro. Deus quer me prosperar. E sim, irmão, Deus, Ele quer te prosperar. Deus, Ele quer me fazer prosperar também financeiramente. Mas essa não é a única promessa que Ele tem sobre a tua vida. Essa não é a única promessa que Ele fez a você. Sim, nesse texto diz, Ele promete para nós celeiros abastados. Ele quer isso, com certeza. Mas enquanto eu estava me preparando para pregar, eu tive que trocar a mensagem. Eu queria pregar outra coisa. Deus começou a falar sobre essa mensagem no meu coração. E Deus falou algo comigo que eu queria falar até no ofertório, mas aí para não misturar eu separei. Nós temos nos preocupado muito com a nossa vida financeira. Eu não sei se é para 20 ou é para todos. Eu sei que é para a maioria. Deus está mandando te dizer o seguinte: pare de se preocupar apenas com a sua vida financeira. Enquanto você está gastando energia preocupado apenas com a sua vida financeira, a tua família está ruindo. Você está preocupado só com a promessa dos celeiros cheios, da fartura, que a tua família está ruindo. Você está tão preocupado com o dinheiro, com os recursos, que você não está cuidando do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. E Deus está te falando hoje: eu não tenho só essa promessa para você não. Eu tenho promessa em todas as áreas da sua vida, não é só na vida financeira. E você está gastando energia, pensando e se preocupando apenas com a sua vida financeira. E os seus filhos estão se afastando. O seu cônjuge está se afastando do Senhor. Você está tão preocupado com o dinheiro e você não está preocupado com a tua saúde. Deus está falando com você: para de se preocupar com o recurso financeiro. Olha para a sua saúde. A minha promessa sobre a sua vida não é só sobre prosperidade financeira, é sobre saúde. Deus, Ele não quer apenas te dar muitos recursos financeiros, Ele quer te dar saúde. E você está preocupado só com o dinheiro. E irmão, o dinheiro, ele está tomando o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Você precisa despertar, porque o Senhor não divide o espaço dele com ninguém, muito menos com o dinheiro. E enquanto você está preocupado com o dinheiro, eu vou te falar uma coisa: se você ficar preocupado com o dinheiro, você vai ganhar dinheiro, irmão. Você vai, porque você vai trabalhar, e a Bíblia fala que o trabalhador, ele é digno do salário.
Você não vai ficar sem dinheiro não, você vai conseguir ganhar. Só que a custo de quê? Você vai ganhar um monte de dinheiro? Ao custo da sua família, ao custo da sua saúde. Existe uma promessa de Deus para mim e para a sua vida, mas essa promessa, ela não é para parte da nossa vida. A promessa e a herança é para todas as áreas da nossa vida. E o Senhor nessa noite está te convidando a corrigir a sua trajetória, amadurecendo nas áreas que você precisa amadurecer, para que Ele possa revelar qual é a herança que Ele tem para mim e para você. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E eu queria que você pensasse, que você refletisse. Quais são as áreas da sua vida que você tem investido energia, que você tem gasto energia? O que você tem se preocupado tanto? E Deus está falando para você nessa noite: pare de se preocupar tanto, porque a minha promessa para você não é só sobre isso. Eu quero muito mais para a sua vida. Talvez você ainda está naquela fase de amadurecimento, onde você ainda é uma criança em Deus e precisa amadurecer muitas coisas. Mas talvez você está na fase de se comparar com os outros. Talvez você está na fase de estar pronto para desistir, porque você não aguenta mais esperar. Mas Deus nessa noite está te dizendo: amadureça para que a minha herança seja revelada sobre você. Deus tem promessas para mim e para você, mas para que elas se cumpram, para que elas aconteçam, eu e você precisamos estar atentos ao que o Senhor está nos falando nessa noite.